Cara, eu acho que esse é o 1 a 0 mais barato da história e eu odeio o treinador do Tottenham. E ao final desse vídeo você também vai odiar. Análise de Chelsea vs Tottenham, duelo de Big Six, que terminou em 1 a 0 com gol de João Pedro. Um jogo que particularmente eu achei que seria cinema. Eu achei que seria aquele jogo com muitos gols, aberto, aquele jogo diferenciado que eu não ia esquecer. E de fato eu não vou esquecer uma partida que nem essa, porque ela foi chata pra caramba, ok? E a culpa não é do Chelsea, a culpa é exclusivamente do Tottenham, cara. E aqui você vai entender exatamente o porquê que eu tô falando isso. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. É um duelo de Big Six, eu imaginava um jogo aberto, né? As duas equipes têm um poder parecido, é um elenco com nível que não tá muito distante não. O Chelsea tem alguns desfalques que são importantes pra essa partida, o Tottenham tem os deles também, então tava pau a pau em relação a esse sentido, mas o jogo deu muito errado, cara, deu muito errado. Mas infelizmente o treinador do Tottenham, ele fez de tudo pra essa partida ser chata e difícil e complicada, porque ele vai com o jogo pra campo muito físico, muito disputado, impressiona nas estatísticas inclusive, né, porque o Tottenham fez 48% de posse de bola contra 52% do Chelsea, só que essas impressões acabam por aí, porque o Tottenham, ele conseguiu fazer 0,05 de XG contra 2,92 do Chelsea, com 6 grandes chances do Chelsea contra 0 do Tottenham, 15 finalizações do Chelsea contra 3 do Tottenham, e um time que estava extremamente limitado criativamente e ofensivamente. O Tottenham não tinha proposta para pôr em campo, parecia que a única proposta que eles tinham era atrapalhar o jogo do Chelsea. Então, em resumo, cara, o Tottenham não tinha nada para entregar aqui nessa partida, eles não tinham nada para bater de frente e foi um jogo muito chato. É aquele jogo que há um tempo atrás estava tendo muito com Chelsea e Liverpool, onde o jogo ele ficava o tempo inteiro no meio de campo. A galera só ficava se batendo o jogo inteiro ali, fazendo falta, e aquele jogo feio, e ninguém construía nada. O Chelsea não conseguia construir porque o Tottenham estava muito fechado e muito defensivo, e o Tottenham não conseguia construir por falta de qualidade tática mesmo, que muitas das vezes parecia só ter uma estratégia, que é dar um chutão pra frente para a bola chegar em mandar o Kolo Muani, ele fazer uma parede e passar a bola pro lado pro jogo progredir. Parecia ser o único jeito, alongar a bola por cima da linha de defesa, e é isso. Chutão pra frente, não tem construção. E o Chelsea tendo que lidar com isso a partida inteira, porque parecia que o Tottenham não queria, né, produzir nada realmente, cara, não queria construir nada, só queria enrolar. Quando o Tottenham tinha a bola no pé, ele trabalhava essa bola e não fazia nada com essa bola, ele só ficava trabalhando mesmo na parte de trás, não ia pra lugar nenhum. Então chega num ponto ali do jogo que começa a irritar, começa a ter esse questionamento se de fato essa vai ser a proposta do Tottenham pros próximos duelos, porque não é um confronto de Big Six isso aqui, cara, é um confronto de um time grande contra um time pequeno, porque foi como o Tottenham agiu a partida inteira, como um time pequeno, não faz nenhum sentido. E no início do jogo teve uma lesão em Bergvall que mudou completamente o jogo, e eu diria que se Bergvall não se lesiona, a partida seria ainda pior, cara, mas seria muito pior, cara. Se aos 7 minutos Bergvall não fosse substituído, seria absurdamente pior, porque dali pra frente, cara, a gente teria um jogo onde tem um volante jogando meio que de ponta. A formação do Tottenham, inclusive, ela é meio bizarra, ok? Ela é bem bizarra, porque ela é difícil de compreender, e agora a gente vai falar dessa formação e tentar explicar aqui alguns pequenos padrões táticos dos dois clubes. Bom, cara, aqui a gente tem as formações dos dois clubes. É estranho, cara, porque o Tottenham consta aqui como 4-2-3-1. Não parecia tanto um 4-2-3-1. Tem algumas formas de você encarar essa formação. Você pode encarar ela como um 4-3-3 ou você pode encarar ela como um 4-5-1. Eu prefiro encarar ela como um 4-5-1, porque era mais o que me parecia em campo. A gente vê, né, essa galera aqui jogando muito baixo em campo e havia uma linha de 4 e uma linha de 5. Os pontas participavam desse meio de campo aqui. Inclusive o meio atacante deles é Papissar, que é um volante, pra você ter noção. O 9 deles mal pisava na área, cara. O 9 deles estava o tempo inteiro dropado, só servia ali pra fazer uma parede e pra pegar a bola ali naqueles lançamentos. De resto, não havia nenhum grande plano, né, de fato. O Tottenham não consegue construir nada exatamente por causa disso, cara, porque o 9 tá o tempo inteiro dropado. Então você conseguia ver uma linha de 4, uma linha de meio que 5 jogadores ali participando dessa parte de cima do campo, e também, né, a gente tinha um 9 ali separado, que era quem recebia aquela bola em profundidade. De resto, eu não vi nenhuma outra coisa. É claro que o Tottenham perseguiu muito a bola, então há muitos desencaixes ali do sistema. Você talvez veja o sistema de alguma outra maneira, mas é tudo menos 4-2-3 isso aqui, cara. E é um plano muito defensivo, muito denso. Os pontas mesmo, eles participavam até do meio de campo ali fazendo pressão, jogavam até um pouco mais por dentro, e dava esse design às vezes de 4-3-3, né, que como se tivesse um volante à direita, um volante à esquerda, um volante mais por dentro, e esses dois pontas aqui que desciam um pouco, ficava quase na linha do meio de campo. Em vez de ser um ponta direita e um ponta esquerda,
esquerda parecia um meia à direita e um meia à esquerda. E basicamente é assim que funcionou a formação do Tottenham. Tottenham, inclusive, não tinha muitos planos pra fazer com isso aqui, era só muito defensivo. Eu acho legal povoar o meio de campo com volantes, porque você tá enfrentando um time que nem o Chelsea, tem um meio de campo forte, você tem que povoar mesmo. Só que isso e não ter construção de jogo e você não ter proposta ofensiva são coisas diferentes. Eu acho que a formação que ele leva pra campo é covarde. Covarde. Isso aqui não é o Brentford. Se o Brentford jogasse desse jeito, a gente olharia e falar, pô, o Brentford é um timezinho covarde em pilantra. Se é o Tottenham, é inaceitável, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? Assim, isso aqui é inaceitável, sabe? Parece que há uma distância muito grande entre os dois clubes e o Tottenham precisa se defender a todo custo. É a sensação que eu tenho com essa formação. É ridículo. O Tottenham tava em casa. Rapaziada, o Tottenham tava em casa. Não era na casa do Chelsea, não era no Stamford Bridge. Não faz sentido isso aqui. Eu acho que o torcedor do Tottenham agora tem que começar a questionar muito esse treinador, cara. Porque isso aqui passou do limite. Isso aqui não é aceitável pra um time grande. Eu tô revoltado com isso, porque isso aqui fez essa partida ser horrorosa. E aqui a gente tem o Chelsea com 4-2-3-1. O Chelsea não está mais usando laterais de inversão, sobreposição. Ele tá equilibrando com a linha de 4 e hoje fez isso. E eu gostei, cara. Os dois volantes eram volantes e os dois laterais eram laterais de fato. O que acontece muitas das vezes é que James subia ali pra linha de ataque pra atacar o espaço, Caicedo centralizava por aqui e nós tínhamos esses dois laterais subindo juntos às vezes pra cobrir o corredor, né? E aí fica um design de 2-1-6-1, digamos assim, mas os laterais eles não sobem tanto, né? Então eles não ganham o corredor ao extremo, não dá nem pra dizer que eles fazem parte do ataque, né? Então dá pra dizer que o design é 4-1-4-1, né? Na melhor forma, assim, da gente poder observar isso aqui. Mas há claramente um lateral que é lateral hoje e eu gostei muito disso. Funciona muito bem, o equilíbrio defensivo do Chelsea hoje tava muito bom. Como o Tottenham não tinha muita construção, não tinha muito pensamento, não tinha muito o que fazer em campo, não tinha nenhuma estratégia, a única coisa que eles tinham ali era um pouco de caos e bolas diretas que eram tiradas pelos nossos dois zagueiros que jogaram bem a partida. Então ficou basicamente nisso, cara. Os volantes hoje me impressionaram porque eu achei a partida deles realmente legal. Fica mais pra frente da gente conversar um pouco sobre isso, cara. A formação do Chelsea foi mais ou menos aí. Agora vamos seguir aqui pra uma análise mais tática e falar um pouquinho do que de fato estava acontecendo ali. Então, o Chelsea se encarregava de tentar ditar o ritmo do jogo. Tava difícil porque o Tottenham tava recuperando muitas bolas. Inclusive, se você recupera essa bola em uma posição muito favorável, tem como você fazer o jogo dar continuidade. Só que o problema é que o plano do Tottenham era muito simples. Então, eles sempre faziam a mesma coisa e era uma coisa que tava dando errado. Então, o Tottenham não conseguia construir apesar de roubar a bola. E quando eu tentava construir com calma ali, sair na parte de trás, tinham vários erros na hora de sair com a bola, uma inquietação e muitas das vezes a bola voltava pro goleiro Vicário, que é maravilhoso, e ele fazia um chutão pra frente. De novo, volta a falar o chutão, é o time do chutão, cara. Só tem uma estratégia, chutão pra frente, escanteio, bola parada, acabou, não tem mais Tottenham. Cara, que coisa feia, mano. A partir daí que o jogo foi desenvolvendo, né? Os pontos tiveram algumas oportunidades interessantes hoje, vários contra-ataques muito poderosos do Chelsea, algumas oportunidades que eles conseguiram inverter uma bola e deixar um ponto ali, realmente uma vantagem numérica legal. Muitos desses lances foram parados na ineficiência de Alejandro Garnacho, que fez uma partida horrorosa, mas ponha horrorosa nisso, ele simplesmente não fazia o lance continuar, então ele acabava correndo ali pra uma direção errada, acabava não conduzindo a bola bem, acabava não conseguindo ajeitar a bola, parecia um bicho selvagem com a bola no pé em muitos dos momentos. Então muitas dessas jogadas que estavam parando nesses pontos ali para eles poderem produzir alguma coisa, ou levar direto pro gol pra chutar, ou levar pro gol pra fazer um passe e deixar alguém livre, eles não continuavam as jogadas. Então a gente não conseguia completar nada. E aí o jogo foi se resumindo muito nisso. Só tem um lance de Garnacho no jogo inteiro que ele consegue acertar o lance, que ele dá um passe pro lado e aí chega no outro ponta e ele consegue finalizar. Quer dizer, tentou finalizar, né, porque a bola foi pra cima. Mas, de fato, cara, não teve mais nada. E o Chelsea tentando lançar essas bolas aí pra desbloquear a linha de marcação, muitas das vezes parando nos zagueiros ou parando até no próprio goleiro que pegava essa bola antes de acontecer, o lance de fato, e ficava nisso, o Chelsea tentando quebrar esse time insuportável, tava marcando igual uns malucos e correndo igual uns doidos em campo. E ficou, resumidamente, assim o jogo, cara. Eu acho que quando você olha pra quem veio do banco de reserva, por exemplo, que eu vou citar, né, Bynoe Gittens, ele perdeu um gol na cara, que foi ridículo, foi feio aquele lance. Mas ele jogou melhor que o Garnacho, porque ele quebrou linha, ele produziu o jogo, ele fez coisas. Garnacho não fez nada, cara. Garnacho não fez nada, cara, nada. Ele pegava a bola, ele subia e tinha espaço, e tinha como fazer o lance, ele ia lá e voltava a bola pra trás. Eu nunca vi um cara dar tantos passos pra trás que nem ele. O único jogador que eu vi dando tantos passos pra trás foi o tal do Xavi Simons do outro lado. O tal do Xavi Simons do outro lado que também deu muitos passos pra trás, e não é tanta culpa do Xavi Simons, eu vou explicar mais pra frente o que rolou ali, mas tinha mais a ver com o treinador do que necessariamente o jogador, ok? Isso aqui é um problema do treinador. E resumiu nisso aí, cara. O Chelsea ataca, o Tottenham defende, o Tottenham se defendeu de uma maneira até eficiente, mas quando você fica tomando tantos ataques assim, uma hora você vai acabar errando, e foi exatamente o que aconteceu. E aí
aí a gente tem o desperdício de oportunidades, né? A primeira delas não foi desperdiçada, Caicedo consegue roubar uma bola muito importante, e aí ele conduz ela, faz o passe, João Pedro sai na cara do gol, João Pedro chuta no canto do gol, excelente finalização. Foi um jogo muito interessante de João Pedro, mas ele perdeu grandes oportunidades, né? Porque quando tu olha pro XG dele, ele tá com 1.68 e marcou um gol. Dava pra ter marcado pelo menos 2 gols, ou até 3 gols, ok? Eu acho que ele teve oportunidade suficiente pra isso. Ele teve 3 grandes chances, ok? Perdidas. Então, realmente, cara, tem ali momentos que ele poderia ter feito gol, cara. Tem até o lance que ele passa a bola pra Gittins perder aquele lance, que ele poderia, né, ter chutado no gol. Tinha espaço suficiente pra isso. Ele tomou a decisão que eu acho certa, ok? Não é errada, não. Realmente, puxou o cara pra dentro, lançou a bola pro lado em vantagem, que é só o jogador chutar no canto. O cara errou, mas ele poderia ter sido um pouquinho mais fominha e chutado a bola. Eu entendo o lado dele, não é a decisão errada, mas claro que ele poderia ter feito... Claro que ele poderia ter tentado fazer aquele gol, né? Eu entendo. E se ele errasse, a galera ia criticar, ia falar que ele é fominho e tudo mais, mas eu acho que ele ia acabar acertando, hein? Eu acho que só faltou confiança ali pra meter a bola no canto. Acho que dava, hein? Dava. O goleiro tava bem também do outro lado, então dá pra entender o lado dele. E aí tem algumas outras oportunidades que a gente consegue ali lançar alguém na cara do gol e a pessoa vai lá e perde um golaço. Ou, por exemplo, no caso de Pedro Neto, né? Que ele teve várias finalizações que foram fracas ou que não foram muito efetivas. E aí o jogo ficou muito nisso, cara. O Chelsea produzia algum volume, produzia alguma coisa, mas a finalização ali tava faltando aquelas grandes chances que o Chelsea produziu. Então faltou a finalização hoje. Nosso camisa 9 aqui, que eu tô elogiando ali pelo gol, errou lances que talvez dava pra acertar, cara. Teve momentos ali que dava pra finalizar, principalmente no fim do jogo ali, nos acréscimos. Acho que tava nos 93 minutos, ele ganhou a oportunidade de ouro de só meter a bola no gol e ele perde, cara. Ali foi um momento triste, ok? Mas a soma do jogo dele não é negativa, ok? Vou ter que falar sobre isso. Não é negativa não, de jeito nenhum. A soma é muito positiva. E o Tottenham, por outro lado, não conseguiu produzir o gol porque parece que nem tentou. Parece que nem era o objetivo ali. Uma coisa que eu noto aqui da construção de jogo do Tottenham é que ela parece depender só do jogador. Parece que o jogador tem que fazer um lance individual brilhante, bonito, pra o jogo acontecer. E aí a gente vê, por exemplo, Xavi Simons, ele criando alguns lances assim bonitos, mas ele não conseguia dar continuidade aos lances, sabe? Porque tá faltando ritmo às vezes e tudo mais. Dá pra ver que ele tá se adaptando ainda à liga. Em muitos momentos, falta companheiros de equipe pra ele passar a bola. Em muitos momentos, a construção do jogo pela própria ideia tática é muito pouca pra um jogador que precisa estar com bola no pé. Do que adianta a bola ficar no pé dos zagueiros e dos volantes do Tottenham se eles mesmos não conseguem construir uma jogada? Do que adianta essa bola que foi tão trabalhada pra nada o jogo inteiro, sendo que a bola deveria estar no camisa 10, a bola deveria estar nos pontas ali pra produzir uma jogada. O ponto ele ganha pra produzir a jogada já em velocidade, tendo que fazer tudo muito rápido, porque o sistema de marcação do adversário não foi desmontado. A ideia não trabalhou o suficiente pra desmontar o sistema de marcação. E aqui a minha maior crítica ao treinador do Tottenham, Thomas Frank. A partida dele é patética, cara. Não tem plano pra atacar, não tem plano pra construir um jogo de fato, não teve um plano pra fazer qualquer coisa que realmente fosse significativa no ataque. E aí os jogadores de ataque têm uma partida pobre, porque eles não recebem a bola com qualidade. Nenhum jogador recebeu uma bola de qualidade o jogo inteiro, cara. Nenhum, nem Kudus, nem os 9, os 2 camisas 9 que entraram em campo, nenhum dos 2, cara. Parece que muitas das vezes quem tem mais chance de marcar um gol no Tottenham é o zagueiro em vez de ser os atacantes. Isso não faz sentido. Por que às vezes o volante vai ter mais oportunidade de marcar gol que os atacantes? Isso não tá fazendo sentido, cara. Porque a estratégia inteira desse treinador é bola direta, é bola parada e não tem nada. É aquilo que eu critiquei lá no início, quando ele foi anunciado pelo Tottenham. Eu falei sobre isso. Só que eu não esperava algo tão pobre assim, cara. Eu não esperava. Eu esperava um treinador realmente pobre, taticamente, mas isso aqui é sacanagem já, velho. Isso aqui tá passando do limite. Então você tem um jogador de qualidade que quer produzir o jogo e ele não consegue. Aí ele fica o jogo inteiro correndo ali, marcando, fazendo coisa, e a galera tá se dedicando, mas não é o suficiente. Você vê que Kudus é muito bom nisso. O próprio Simons tava dedicadaço ali na partida, tava correndo atrás da bola, tava tentando fazer acontecer. Só que, cara, não é o melhor jeito de usar esse jogador, cara. Não é, cara. De jeito nenhum. Esse jogador tem qualidade pra jogar com bola no pé. E aqui fica a minha crítica a ele, porque ele estragou a experiência da partida. A partida, ela foi chata porque esse cara tornou ela chata. Tinha um time querendo jogar e o outro não querendo. Toda bola que pega, enrola com ela e dá bicão pra frente. O jogador cai no chão pra parar ali, pra mudar taticamente e ele conversar com o jogador. Teve uma hora que o goleiro se jogou no chão exatamente por causa disso. E, mano, o que vocês estão fazendo, cara? Isso é o Tottenham, ele deveria competir. Isso não é competir, cara. Isso é rezar pra que o caos te dê um lance de gol, sabe? É ridículo. É ridículo. Isso não é a identidade que um time desse nível deveria ter, cara. E aqui, vamos ver se ele arruma alguma solução. Eu esperava pouco dele, mas eu não esperava que seria tão pouco assim, cara. Eu achei que ele, com um time melhor, ia melhorar a construção do jogo dele, ia elaborar mais o jogo, ia mostrar talvez uma parte dele que ele não conseguiu mostrar no Brentford. Mas não. Pelo visto, no Brentford tava no 110% do que ele era capaz. Porque aqui ele tá desperdiçando esses jogadores que podem fazer muito mais em campo. Minha crítica fica por aqui, ok? Eu realmente fiquei revoltado com essa partida em relação ao treinador do Tottenham. Enfim, agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de
de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone. Se me dá um hypezinho gratuito esse vídeo chegue em mais pessoas, isso me ajuda bastante. Agradeço se você fizer isso. E se você quiser ter um contato maior comigo, me siga aí no Twitter, cara. Tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente. Tava comentando essa partida lá, dei meus pitacos, uma zoada também nos jogadores da partida, é isso. E agora, cara, vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem pra finalizar isso aqui, porque já tá até meio longo. Vamos ser mais direto ao ponto aqui. Vamos falar do Tottenham em primeiro lugar. O melhor jogador do Tottenham e talvez o MVP da partida inteira, o melhor jogador da partida é Guglielmo Vicario. O goleiro deles foi muito bem, tirou uns lances bem difíceis, foi um goleiro realmente excelente. Como sempre, Vicario voando. Gostei também na zaga de Kevin Danso, acho que ele foi um jogador muito interessante hoje. Ele tava tentando achar um passe decisivo em um sistema completamente falho. Eu noto esse esforço dele aí em campo e eu tenho que parabenizar. Gostei muito da partida de João Palhinha também, acho que a partida de João Palhinha foi excelente. É um jogador que é muito bom, né? Meio barraqueiro ali em campo, mas fez o papel dele direitinho, cara. Também gostei de Romero vindo do banco, veio do banco e jogou bem. Foi muito físico ali, nos poucos minutos que ele ficou deu bastante diferença, tirou várias bolas ali, matou vários lances, interessante ele também. E acho que acaba por aqui que jogou bem. Quem jogou mal no Tottenham, cara, eu acho que são poucos os jogadores porque eles estão muito limitados, mas eu diria que Xavi Simons fez uma partida bem ruim, cara. A partida não é 100% horrível não, porque tem lances dele que foram legais, assim, tem coisas que ele fez no jogo, como a dedicação na marcação e tudo mais, e outras coisas ali que ele entrega em campo. Foi interessante, tem um lance mesmo que ele toma amarelo, que ele para um contra-ataque que poderia ser muito perigoso. Então ele tava atento ao jogo, ele tava tentando fazer acontecer. Só que faltava um esquema tático melhor, mais bola no pé, com mais qualidade pra ele realmente produzir o jogo. E aí você vê que ele não é esse jogador pra ficar jogando tão retrancado, tão defensivo assim. Ele não consegue brilhar tanto, cara. Também não gostei muito do jogo de Kolobuani. Apesar da parede bem feita dele fazer esse papel todo aí, ele não conseguiu fazer nada em campo. E talvez seja culpa do treinador, mas de fato, cara, uma partida fraquinha dele. Não curti muito os laterais do Tottenham, só defensivamente eles entregaram alguma coisa. Pode ser culpa do treinador, então não vou culpar tanto eles. Eu acho que acaba por aqui o Tottenham, não tenho muito mais o que falar, porque o Tottenham não queria jogar essa partida, então não tenho muito como conversar aqui sobre eles. Agora falando do Chelsea, o Chelsea eu vou começar falando de quem jogou mal. Os dois pontas foram mal hoje, eu acho que Pedro Neto fez um jogo bem ruim e Garnacho fez o de sempre. Isso aqui é o padrão dele, esses jogos horrorosos, é o padrão dele até aqui. Eu falei que o encaixe dele com esse treinador não era dos melhores, ele tem algumas coisas que é bem utilizado e tem outras que não. Ele não é o cara pra quebrar a linha, então muitas das vezes acaba que ele é um jogador que vai ter que receber uma bola com muita qualidade pra poder produzir um lance. E também ele não é muito inteligente e tudo mais, não toma boas decisões, aí acaba que é um jogador ruim em campo. E quando saiu ainda tava reclamando ali, cara. De novo, cara, do que ele tá reclamando, velho? Por que ele tá reclamando de alguma coisa? Ah, me tiraram de campo. Tá jogando nada, cara. Se Xavi Simons jogou mal, o Garnacho jogou 3 vezes pior que ele, cara. 10 vezes pior, 100 vezes pior. Eu posso exagerar esse ponto. Foi muito ruim, cara. Não gostei da partida de Enzo Fernandes, cara. Bem apagado em campo ali, jogando numa posição mais ofensiva. Foi muito legal não, mano. Não gostei nem um pouquinho da partida dele, cara. Eu acho que acaba por aqui, ok? O resto dos jogadores fizeram seus papéis ali, tentaram fazer o jogo acontecer. No meio de campo, cara, a gente teve alguns problemas, porque a pressão do Tottenham tava muito boa, então nossos meios não estavam jogando tão bem assim não, cara. Apesar da assistência de Caicedo e da partida interessante, ele cometeu muitos erros hoje, então foi mais um 880 do que uma partida boa. Eu gostei de Reece James no meio de campo hoje, pela primeira vez desde que esse treinador coloca James no meio de campo. Esse é o primeiro jogo que eu elogio, mesmo em jogos que a gente ganhou, mesmo em jogos que a gente foi bem, eu critiquei Reece James, e não é à toa, a partida realmente tinha sido abaixo, mas hoje ele conseguiu ser um volante, de fato. E houve um movimento ali muito legal dele trocando ali de lado com o Gusto. Gusto virava o volante, ele virava o lateral e ficava trocando às vezes no meio de campo. É um movimento que eu notei que eu achei interessante pra caramba. A zaga foi muito boa, ok? Os laterais foram bons e a zaga também. E eu diria que dou um destaque aqui ao Wesley Fofana. Ele fez uma partida muito interessante, fez uma partida de alto nível, eu diria. Tava bem no jogo, tava bem atento às jogadas e eu acho que é bem positivo. E por último, João Pedro. Apesar dele perder oportunidades, dele poder ampliar esse placar e ele não ter feito, a partida dele de jeito nenhum é ruim. A partida dele tem qualidades, a partida dele é interessante e foi uma partida de um camisa 9 realmente que tem o que entregar em campo. Eu acho que é muito limitante o papel que ele tem em campo e talvez acabe atrapalhando um pouquinho ele ali como 9, porque conciliar ser 10 e 9 é difícil e ele tá tendo essa dificuldade, cara. Inclusive o João Pedro vem fazendo jogos bem fracos, ok? Bem fracos mesmo nos últimos tempos, mas ele foi importante hoje, cara. A gente ganha por causa dele no final das contas, foi a finalização dele que garantiu essa vitória, então eu não posso criticar ele aqui. E não só isso, quando você vai olhar pra parte defensiva e pra parte criativa, ele tava bem demais no jogo, cara. Muitas jogadas ali aconteceram por causa dele, ele tava muito bem, tava se movimentando muito bem, se desvencilhando da marcação muito bem. Então eu não posso vir aqui, né, dizer que a partida dele foi ruim, porque não foi. Talvez desse pra fazer muito mais, talvez em vez de ser uma partida nota 7, 8, ser uma partida nota 10. Tinha espaço pra isso, porque o Tottenham realmente, cara, só tava se defendendo e ele ganhou boas oportunidades, ele podia ter feito mais em campo. É isso, acabou por aqui, cara. No momento atual, o Chelsea faz uma boa partida, talvez deveria ter um placar um pouquinho maior, tem sofrido um pouco com isso, o Chelsea tem produzido
perdido jogadas e às vezes não conseguindo ampliar o placar, mas não é um problema muito grave, até porque o Tottenham fez o jogo ser desse jeito. E sim, eu achei a partida chata. Eu achei ela muito chata e eu volto a falar. Culpa é do Tottenham. Única e exclusivamente do Tottenham. O Tottenham fez isso acontecer com a partida. O Chelsea queria jogar, o Tottenham não. O Tottenham não queria nada em campo. O Tottenham parecia que só queria enrolar com a bola e dar chutão pra frente. Então, eu culpo aqui 100% o Tottenham. E vamos ver aí o que vai ser no futuro, cara. Eu não tô esperando nada mais do treinador do Tottenham, cara. Só tô absolutamente decepcionado. E olha que a minha expectativa era baixa, hein? Meu Deus do céu, mano. É impressionante. A minha expectativa era nada e ainda assim ele me decepcionou, cara. Puta que o pariu, mano. Imagina o torcedor do Tottenham agora, né? Você, torcedor do Tottenham, pode se manifestar aí na aba de comentários. Pode deixar claro aí a sua indignação, porque eu entendo, cara. Eu entendo se eu estiver indignado. Se fosse no meu time, eu estaria indignado também. É isso, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Tentei passar todos os pontos que eu achei aqui importante. A gente esperava um pouco mais de um duelo de Big Six, mas fazer o que, né? É a vida. Muito obrigado a você que deixou o like, você que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo. É isso, rapaziada. Tchau.